Meus amigos, eu sou André Basso e eu trago para vocês aqui mais um trecho do livro O Drama Milenar do Cristo e do Anticristo. É do professor Huberto Roden, editora Alvorada, página 61. O contágio político religioso. Prossegue o professor Roden. A mensagem do Cristo, quando se difundiu pela terra, sofreu diversos contágios pelo ambiente em que nasceu. Nasceu no vasto ambiente do Império Romano, que, nesse tempo, estava no auge do seu poder. Depois de 500 anos de existência, dominando os 3 continentes, então conhecidos, a Europa, a Ásia e a África, nas suas partes conhecidas. O cristianismo, além do vasto Império Romano, nasceu também no pequeno ambiente do judaísmo da Palestina, já nesse tempo província do Império dos Césares. E ambos os ambientes afetaram a mensagem do Cristo, não por causa dele, mas por causa de seus discípulos. O ambiente pagão e politeísta do Império Romano criou nos discípulos do Nazareno a ideologia que, nesse tempo, reinava nos chamados mistérios esotéricos, que tinham vários centros como Eleusis, Ísis, Osíris, Delfos, os órficos, etc. Era a ideia dos esotéricos que certos objetos sagrados e certas fórmulas mágicas podiam conferir ao homem pureza e santidade, libertá-lo dos seus pecados e permeá-lo de espiritualidade. A palavra grega mysterium foi traduzida para o latim sacramentum. Certas palavras do Evangelho do Cristo foram interpretadas nesse sentido. E assim nasceu a ideia dos sacramentos, que nesse tempo eram dezenas, mas foram, no correr dos tempos, reduzidos pela hierarquia eclesiástica a 7. Sacramento, na definição da teologia, é um sinal externo instituído por Jesus Cristo para conferir a graça interna. Os mistérios do paganismo eram privilégio e monopólio dos sacerdotes, dos homens sacros, iniciados nos mistérios místicos, e esse caráter entrou no mundo cristão, atribuindo a uma certa classe de homens poderes sobrenaturais, mágicos ou místicos. E até hoje, quase todos os sacramentos são da alçada exclusiva dos sacerdotes. Esse caráter exclusivista conferia aos sacerdotes um poder sem limites, atingindo não só o mundo invisível, mas também as coisas visíveis desta vida. O outro ambiente dessa época, como já mencionamos, foi o judaísmo monoteísta, cujo centro era Jerusalém, e cujos ministros plenipotenciários eram os sacerdotes da sinagoga de Israel. O centro típico dessa ideologia era a anulação dos pecados pelo sangue alheio. Antigamente, era o sangue humano que anulava os pecados, como se vê no caso do general Jefté, que imolou a sua própria filha para cumprir uma promessa feita a Deus. E no caso de Abraão, que tinha a ordem de sacrificar seu único filho, Isaque, o qual, no último momento, foi substituído por um cabrito. Mas a ideia da purificação pelo sangue persistiu. Mais tarde, foi o sangue humano substituído pelo sangue de um animal inocente, o tal bode expiatório, entre aspas, mas a crença da purificação pelo sangue persistiu até o fim da destruição de Israel, no primeiro século da era cristã. Israel nunca reviveu a ideia do bode expiatório, nem depois da restauração da independência nacional, no século XX. Estranhamente, porém, essa ideia de anulação dos pecados pelo sangue alheio passou para o cristianismo teológico e permaneceu viva até os dias de hoje. De maneira que o conceito de purificação pelos sacramentos e a redenção pelo sangue alheio, herança do paganismo politeísta e do judaísmo monoteísta, são contágios do ambiente em que nasceu o cristianismo, mas não fazem parte integrante da mensagem do Cristo. O Evangelho não é reflexo do paganismo romano, nem do mosaísmo judaico, mas é uma mensagem inteiramente cristocósmica, baseada na íntima essência da própria natureza humana.
Aspas. O primeiro e o maior de todos os mandamentos é este: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua mente e com todo o seu coração e com todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se baseiam toda a lei e os profetas. Esta é a alma da quinta essência da mensagem do Cristo, que os teólogos de quase 2000 anos não compreenderam devidamente. A esses dois contágios do ambiente romano e do ambiente judaico, acresce um terceiro contágio, talvez o mais funesto de todos: o contágio político. No ano 313, pelo Edito de Milão, o imperador Constantino Magno deu liberdade ao cristianismo, que até então era perseguido como religião proibida. Constantino tirou os cristãos dos subterrâneos das catacumbas e os fez cidadãos do Império Romano, convidando-os para altos cargos na administração pública. Com isto começou a deturpação do Evangelho do Cristo. Em breve, os cristãos se valeram das armas para matar seus inimigos, da política para enganar os amigos e do dinheiro para comprar e vender consciências. Este pseudo-cristianismo de Constantino é, até hoje, o cristianismo oficial do Ocidente europeu e americano. O verdadeiro cristianismo do Cristo viveu apenas 3 séculos, do ano 33 a 313. O cristianismo posterior é o de Constantino. Entretanto, continuam verdadeiras as palavras solenes do Cristo: as potências do inferno não prevalecerão contra ele. Continua a existir o cristianismo do Cristo através de todos os séculos e milênios, e existirá até o fim dos tempos. Passarão o céu e a terra, mas não passarão as minhas palavras. O cristianismo organizado foi deturpado pelos homens, mas a cristicidade individual continua a vigorar no mundo, nas almas dos místicos, que Bergson chama a religião dinâmica, ao passo que o cristianismo social e político é denominado religião estática. Bergson compara a religião dinâmica da mística com o fogo vivo de um vulcão em atividade, ao passo que a religião estática é como a larva fria que sobrou depois que se extinguiu o fogo vivo da religião dinâmica. Entretanto, diz Bergson, a verdadeira mística não é um misticismo isolacionista e inoperante na sociedade humana. A mística é a única força que pode regenerar e salvar a humanidade. O verdadeiro místico, depois de ser agido por Deus, se torna agente no meio dos homens. Pergunta-se se esta mística é uma religião revelada. E o filósofo responde que é a única religião realmente revelada, revelada de dentro do homem, pelo Espírito de Deus, que habita na alma humana. O Pai está em mim, e eu estou no Pai. As obras que eu faço não sou eu que as faço, mas é o Pai que está em mim quem faz estas obras. De mim mesmo eu nada posso fazer. Bem, são palavras do Cristo. É esta a religião revelada, o cristianismo autêntico, contra o qual não prevalecerão as potências do abismo. Podem todos os corpos do cristianismo, as religiões estáticas, ser derrotados, mas a alma do cristianismo, a religião dinâmica, é inderrotável. Segue-se daí a tarefa mais importante do cristianismo não é a obra política e social, mas a experiência mística como única força de regenerar a sociedade. Bem, umas palavrinhas aqui. É o Cristo interno, é o reino de Deus dentro de nós. É autoconhecimento, é autolibertação, é dentro do indivíduo. Essa cristicidade que nasce de forma espontânea, que não pode ser calada. Bem, é importante frisar aqui, dentro desse contexto que o Holden apresenta, desse contágio político, que essa cristicidade ela pode estar sendo vivenciada pelos homens crísticos de todas as religiões e até em religiões. Mesmo dentro das suas organizações, que foram fundamentalmente inspiradas pelos seus abridores de portas, seus missionários,
alguns continuam naquela verdadeira essência do qual foi exteriorizado a chama divina. É importante demonstrar isso, que todas essas organizações, por mais que sofram esse contágio político pagão, também têm lá dentro os seus emissários que transbordam essa ética divina ao próximo e a si mesmo primeiramente. O corpo pode sofrer detrimentos, problemas, contágios, que fazem parte dos indivíduos, mas há aqueles que são como o trigo, como está lá na parábola do joio e do trigo. Os dois se assemelham, mas há uma profunda diferença. Um é produtivo e o outro é estéril. E encerra com o pensamento do professor Roden. Sem esse encontro consigo mesmo, nenhum homem realizará o seu encontro com Deus. Um abraço a todos.